Diário de um Criativo. Sejam muito bem-vindos a esse espaço de conversa com pessoas pretas sobre criatividade. Bora expandir a pergunta: o que é ser uma pessoa preta criativa em 2025? Acompanhe nas redes sociais @Rádio Lunar Podcast ou Paulo R. Corrêa para ficar por dentro de tudo. E se puder apoiar o meu trabalho, o link do Catarse está na descrição. Bom episódio! Hoje vamos sintonizar na música preta que brota lá de Recife. Pernambucana, dona de um R&B que dança no lado A e mergulha fundo no lado B, ela transforma afeto em canção, poesia em refrão e referência em identidade. Referências como Alcione, Tim Maia e Lauryn Hill se encontram em um mesmo projeto cheio de identidade, sotaque próprio, e o nome seria Tudo Que Sinto Faz Barulho. O primeiro álbum da nossa convidada. É pop, é R&B, é pulso de pista com confissões de um coração jovem e apaixonado. Bela Maria, seja muito bem-vinda, que hoje a gente vai fazer barulho e conversar um pouco sobre a vida e que o barulho aqui agora seja todo seu. Como você tá? Oiê, que prazer estar aqui. Estou muito feliz de bater esse papo. Que introdução chique, inclusive. Já fico animada. Já fico animada para começar a falar. Eu tô muito bem. Vamos nessa. Bora lá trocar essa ideia. Acho que é muito legal. Quando eu comecei a conhecer seu trabalho, seu som, uma coisa que me chamou muita atenção, obviamente, acho que é o sotaque, que é um sotaque lindo. Acho o sotaque de Pernambuco incrível, principalmente da galera de Recife. E aí o que eu queria perguntar, porque eu acho que isso é uma coisa que a gente não tá vendo tanto ainda no pop, no mainstream brasileiro, de como o R&B encontra esse sotaque, sabe? De como o R&B tá fora desse eixo apenas Rio e São Paulo, que a gente vê pulsar muito forte. E aí eu pergunto pra você, o que da sua rua, o que da sua cena você carrega nesse R&B pop que você faz, e aonde isso aparece nas faixas do seu álbum? Eu acho que eu considero os pernambucanos em um todo, assim, pessoas muito culturais. A gente é muito apegado ao que a gente produz aqui. E aí você vai num lugar, a gente tá escutando os DJs daqui, você vai em outro, a gente tá escutando nosso frevo, nosso forró, a gente é muito de dentro, assim, com a nossa cultura. E eu acho que levar essa bandeira, falar das coisas que a gente fala, colocar como palavras na minha música, como desmantelo, sabe? Então eu tô sempre levando as palavras que eu uso, o meu dia a dia, esse carinho que a gente tem pela nossa arte aqui. E eu acho até engraçado você falar isso, que eu participei de 2 eventos em que você só descobre quem vai cantar quando você chega lá na hora, que foram So Far Sounds, e aí eu fui tocar por lá, e uma das coisas que vieram me falar 2 vezes nesses 2 eventos foi tipo, olha, eu acho que eu nunca tinha escutado R&B com sotaque de Recife, eu acho que eu nunca ouvi. Exato. Fizeram isso assim, eu falei, caramba, e que loucura, né? Porque assim, eu consigo muito imaginar os nossos talentos. Nós temos muito talento, muitos talentos aqui, seja para qualquer área das músicas assim que a gente escuta, né? Mas é engraçado porque é isso, é como a gente se escuta aqui dentro e a gente se reconhece enquanto potência, mas aí às vezes quando a gente chega lá fora as pessoas fazem, cara, eu nunca ouvi, sabe? E tem muito disso, e eu acho que eu levo tudo isso na minha música também, nessa bagagem, sabe? Sim, é muito legal porque o Brasil é realmente um país enorme, né? Um país de tamanho continental e a gente sabe que quando você viaja e passa por estados e cidades dos mais diversos lugares, do norte ao sul desse país, desse Brasil, você encontra muitos sotaques, muitos lugares. E aí eu sinto que talvez pro imaginário popular, quando a gente parar pra pensar em música e a gente vai falar de Pernambuco em si, as pessoas não associam com esses outros gêneros, que às vezes a gente tá muito acostumado com esse lugar americanizado, por exemplo, do R&B, né? Que a gente tá falando aqui, né, dessa black music que vem estadunidense, que aterriza aqui nesses grandes centros que são Rio, São Paulo, e aqui começam a brotar esses artistas que falam isso, nesse sotaque que a gente já tá aqui, ó, chiadíssimo, falando a beça. Então, quando a gente consegue levar isso pra uma outra cultura, eu acho que é muito interessante, porque traz uma perspectiva diferente. Traz um olhar diferente, e pelo que eu tive o prazer de estar durante o carnaval de Recife, por aí, Ai, amo. e ver o fervilhão que é de culturas e macro e microculturas que você vê de bandas, de você ver do próprio gênero que a gente vê estourando, de artistas que a gente conhece do mainstream, até os menores, assim. Então é um lugar que fervilha muita cultura, sabe? E que às vezes a gente esquece que
existem esses outros recortes. Eu sinto que a sua música toca um pouco nesse lugar, de que a gente pode escutar de outras maneiras isso. E quando eu penso na sua produção musical e na sua música, o que me vem na cabeça é perguntar assim, quem são as suas referências antigas de quando você era criança, sabe? Como começou esse contato com a música? Até porque você estava falando sobre esse lugar de ter participado de um reality de música, você já participou do The Aham. Voice com 14 anos. Então, tipo Sim. assim, cara, é muito cedo. É Então, cedíssimo. como chega a Bela de 14 anos no The Voice? Onde começa essa trajetória sua com a música? Caramba, o tanto que eu já me descobri enquanto artista desde a infância não tá escrito assim, sabe? Eu comecei ali com os meus 12 anos de idade, quando eu peguei um violão e falei assim, eu vou ganhar dinheiro agora. Porque assim, a gente costuma, né, sonhar esse tipo de coisa, e os meus sonhos vindo ali de uma família que costumo dizer, né, a gente que tá vindo de baixo, os nossos sonhos estão sempre relacionados a mudar de vida, e desde pequena é essa coisa, assim, peguei o violão, eu não fui pensando em, eu vou fazer dinheiro agora, eu vou ficar rica, eu vou sair daqui, então, tipo isso. E aí, eu peguei o violão, coloquei nas costas, assim, com 12 anos, e falei, vou sair me divulgando em todos os lugares, falando que eu faço casamentos e festas de 15 anos, nunca tinha tocado na minha vida, mas eu juro Mentira! pra você, aí saí na rua, gente, tinha umas casas de festa lá onde eu morava, né? Saí Aham. divulgando, começava a cantar, a galera gostou, e do nada eu comecei a fazer muitos casamentos e festas de 15 anos, cantando, eu tinha, tipo, 12, 13 anos. Juro, cantava Passado! para as noivas entrarem, assim, elas escolhiam, era toda uma coisa, aí eu me precificando, não, e detalhe, eu falava assim, peraí que eu vou passar teu contato para minha assessora, era eu mesma, Era você passava eu mesmo. mesma, não, boa tarde, ela já vai atender, faz aquela coisa, né? E aí, Aham. veio dessa parte, assim, de eu me reconhecer enquanto cantora, que eu poderia ser artista, sabe? Mas eu acho que quando eu pisei no The Voice Kids, que eu tinha 14 anos, né? Foi toda aquela comoção, assim, inclusive da comunidade, porque já era muito Uhum. difícil a gente ver alguém de Recife falando que era de Recife em algum reality show, ou em algum lugar, muito menos de Paulista, que inclusive eu sou de Paulista, né? Região metropolitana do Recife. E Aham. aí, já foi aquela comoção, aquela coisa, e aí que você se vê nos lugares. Eu falei, caramba, eu saí de Paulista para pisar no meu primeiro palco, que já foi um palco pro Brasil inteiro, então eu acho que eu posso ser Sim. cantora assim, sabe? Então, Ai, que legal né, isso, muito cara. louco isso. E aí foi dessa parte de ir criando e me vendo essas oportunidades. E a cada conquista, eu acho que eu fui me dando esses títulos assim. Eu escrevi, lancei minha primeira música, falei, eu acho que eu sou compositora, sabe? E é todo esse momento de você ir se revivendo e entendendo o que, que você pode fazer, justamente porque a noção é a gente sair daqui para ir fazer em outro lugar, né? Sempre foi. Sim, Mas sim. aí eu tava trazendo o nome e foi uma graça, porque todo mundo falava, meu Deus, acho que eu nunca tinha escutado a palavra paulista assim num programa, numa coisa, mas sou de paulista. Então, tinha toda essa graça, Foi, assim, sabe? teve uma carga de representatividade para pensar, né? Uhum. Pelo que você diz, de que as pessoas podendo reconhecer, falar assim, nossa, nunca parei para pensar que uma pessoa da minha cidade pudesse chegar lá. E você fez isso muito nova, e eu tô de fato surpreso com esse rolê de que você foi na cara dura falar assim, eu faço música de casamento Uhum. e vambora, e let's go. E eu acho que uma pergunta muito boa para se fazer nessas horas, talvez, e talvez você tenha resposta, talvez você não tenha, mas Uhum. vale a pergunta. Como você encontrou a coragem para fazer isso? Sabe? De Uhum. colocar a cara a tapa. Porque eu acho que muitas pessoas, quando a gente trata de criatividade, fala sobre processos criativos, muitas pessoas esbarram com esse lugar do medo de fazer Sim. acontecer, né? Do medo de executar, de dar a cara a tapa. E como a Bela Maria superou esse receio de, não, quer saber? Bora, vou Uhum. atrás. Eu acho que minha força, e é isso que eu trago no álbum, é isso que guia a minha arte, é isso que faz com que eu cante até hoje, é muito guiada pelo amor e pelo afeto e pela sensibilidade, assim, eu venho de uma família em que as mulheres, não toda minha família é cheia de mulheres maravilhosas, e todas elas eu vejo que até hoje, assim, foram guiadas pela sociedade, mas pelo dia a dia mesmo, que exige que elas precisem ser fortes, que elas precisem engolir sapo para continuar a vida, para continuar crescendo, mas minha mãe nunca me passou isso, assim. Ela tentou ao Uhum. máximo falar que eu poderia sentir, que eu poderia chorar, que eu poderia cantar. Então, assim, foi uma criação pautada de muito amor e de muita liberdade para me expressar. E aí eu acho que a partir do momento que eu tinha isso em casa, esse amor, assim, sabe, que eu via de muitas vezes ela se expressando e falando, filha, eu tô sentindo isso, foi me dando coragem para falar, então eu posso, sabe? Aqui dentro da minha casa eu tô recebendo essa força, então eu posso.
E aí, por mais que tivessem faltas em outros lugares, eu tinha essa totalidade dentro da minha casa, sabe? Eu tinha a minha Sim. mãe falando para mim que o que eu fizesse, ela ia me apoiar. Então, acho que a minha coragem vem daí. Eu falo que minha coragem vem dessa vulnerabilidade, né? E é isso justamente também que eu trago no álbum, que já a gente fofoca mais sobre. Vamos começar a falar dele. Tive a Vamos! oportunidade de escutar aqui um pouco antes de sair. A gente tá gravando esse Uhum, episódio aqui no início de novembro, mas o projeto já vai estar no ar quando esse episódio estiver saindo. Vai lá dar play. E eu queria perguntar justamente sobre a ideia que você teve da estruturação dele. uhum, Porque quando a gente fala sobre álbum de estreia, ele bate muito no lugar do tá bom, é isso que eu quero mostrar pro mundo, né? isso. Esta sou eu como artista, principalmente em primeiros projetos. E você optou por essa questão de lado A ser um lado mais Uhum. dançante, ter um lado B que é um lado mais íntimo. Como você decidiu essa arquitetura e o que cada lado revela sobre você que você quis apresentar para o mundo? Então, eu eu amo R&B e eu acho que a gente veio com essa ideia muito agora de falar assim, meu Deus, eu nunca ouvi o que é R&B, o que é esse que é R&B? O R&B tá tendo esse boom aí, né? Mas só que eu Uhum. adoro falar que a gente escuta R&B desde Tim Maia, Fat Family, Pepe e Neném, assim, meu Deus do céu, Cassiano. A gente escuta R&B há muito tempo no Brasil, mas a gente não Uhum. chamava dessa sigla, né? E aí, assim, eu acho incrível quando a gente coloca nome é o que a gente canta, assim. Eu consigo chamar esse de R&B porque Tim Maia chegou e tirou esse estigma, né, da somente música preta, black music, joga todo mundo aí, joga todo mundo que faz essa coisa. E eu acho que isso já se interliga justamente a um pouco da minha história, que é as pessoas ouvirem e falarem, pô, eu nunca ouvi uma música com um sotaque desse. Como é que é isso? E aí eu posso dar nome aos ritmos, as pessoas agora escutam e reconhecem, né, escutam esse sotaque, Uhum. escutam as músicas, e eu acho que elas escutam e entendem a pluralidade com que a gente pode se portar, independente de onde a gente vem, porque a gente está fazendo arte. E aí eu Sim. sentia essa vontade de trazer as várias diversas facetas do R&B na música, né, que engloba um monte de coisa, blues, jazz e tudo mais. Eu sempre ouvi crescendo isso. Eu queria muito homenagear essas figuras que eu cresci ouvindo. Eu cresci ouvindo Tim Maia, eu cresci ouvindo Alcione, inclusive sou loba hoje por causa dela. Ela que me formou. E o que eu. Ela que formou muitas lobas. Muitas lobas, assim. Ela vem me ensinando a ser ponta de faca desde os meus 12 anos de idade. Então, assim, ter crescido ouvindo essas figuras maravilhosas da nossa MPB foi o que me fez compor do jeito que eu componho, sabe? E Uhum. aí eu tinha muito essa vontade de resgatar esse ritmo do vinil, porque era o que eu via minha família ali, como eles escutavam as músicas, tudo dentro do intimismo do que eu queria colocar para fora. A música sempre foi esse lugar de desabafo para mim, porque as coisas que eu não conseguia falar, eu cantava e escrevia. Realmente eu sinto muitas coisas que fazem barulho. Só que durante o tempo o barulho nem nos foi permitido, né? Enquanto sociedade, assim, enquanto pessoas fazendo parte da sociedade, a gente não podia fazer barulho. Falar o que sente, ó, cala a boca, vamos lá seguir em frente, vamos fazer dar certo. Sim. E eu acho que a minha força vem justamente do não engolir essas coisas, sabe? Eu vejo que as minhas tias tiveram que fazer isso, minha mãe teve que fazer isso, e agora eu canto porque eu não preciso mais fazer isso. Por mais que me imponham, eu posso falar, sabe? E Sim. trazer, e trazer essa dualidade do vinil, que antigamente era nesse modelo, né? As músicas comerciais dos artistas ficavam no lado A, e as músicas do lado B era aquele espaço para o artista ser vulnerável, experimental. E eu queria muito trazer isso, porque para trazer essa dualidade mesmo, né? Que a comercial pede que você faça esse tipo de música e ao mesmo tempo você quer sentir, você quer fazer o que você quer experimentar. E eu amo R&B experimental Sim. também. E aí eu quis trazer essa faceta no meu primeiro álbum para que minha carreira seja pautada nisso, na experimentação, sabe? Eu não vou parar de experimentar, de tentar, de produzir o que eu gosto de ouvir. E eu queria abrir as portas, assim, dos meus lançamentos desse jeito, sabe? Do meu primeiro álbum, assim. Acho que ficou muito interessante e você falando dessas referências do Tim Maia e tudo mais. É algo que dá pra sentir muito latente no projeto. Mas ao mesmo tempo também a gente consegue sentir muita influência do pop, né? Você flerta com o pop ali Uhum. em alguns momentos de algumas músicas. E aí a minha pergunta pra você, qual foi o maior desafio na hora de você dosar esse lugar do pop, que é mais pista, e às vezes desse R&B, que é mais sentimental? Como você dosou isso, assim, de liricamente falando também e até no próprio projeto como um todo? Eu queria muito que tivessem essas músicas. Eu sou uma pessoa que gosta muito de fazer performances em show, eu gosto do meu balé ali.
E, ao mesmo tempo, eu acho que tem que ter esse momento íntimo, porque é quando as pessoas me veem mesmo, assim, no palco. Eu estou mostrando tudo de mim, enquanto eu estou cantando, que sinto ali. E aí eu queria muito que tivessem essas dualidades, só que elas realmente são, assim, realmente precisava dessa divisão do lado A e lado B, porque você vai chorar, mas vai ter uma hora também que você vai estar batendo cabelo na frente do espelho. Então, então eu falei assim, eu preciso dessa divisão para que as pessoas Sim. entendam. E é uma coisa que eu já tinha feito, inclusive, no meu EP, sabe? Assim, eu viralizei na internet, na verdade, para falar, assim, de como aconteceu um pouco, falando versos antes de cantar, e eu transformava as Uhum. músicas, tipo, forró, é, samba, em R&B. E aí, antes de falar, eu sempre contextualizava o que me fez escolher aquela música para cantar. E aí, isso foi uma das coisas que me fez viralizar. E eu sempre gostei de explicar às pessoas o que eu estava sentindo diante da música, diante da situação, o que eu estava pensando. Eu fiz isso no meu primeiro EP, que se chama Só Te Usei para Compor. Eu contextualizei a música mais triste do EP ali, e foi aqui, inclusive, é meu primeiro hit, porque eu queria que as pessoas entendessem por que ela estava no meio do EP, sabe? E aí eu Uhum. começo falando, ó, tinha que deixar essa música aqui no meio, do jeito que tu fez com a nossa história. E aí eu já começo a falar, por que ela tinha que estar Nossa. ali, sabe? E aí eu falei, eu preciso trazer isso no meu álbum, que seja dividindo ele em partes para as pessoas entenderem que chegou no lado B outro mood, sabe? Mas eu gosto de Uhum. conversar com quem tá me ouvindo. Legal, e isso é interessante porque, inclusive, apareceu uma pergunta aqui que tem um pouco de relação com esse lugar que você trouxe agora. É uma pergunta da panelinha. Inclusive, você, audiência, que está escutando esse episódio depois e quer participar das próximas gravações e dos bastidores aqui do podcast, é só você entrar no link da descrição aí, que está no episódio do Catarse. E aí vai ser sua chance, ó, de ficar próximo do seu artista preferido, acompanhar bastidores e poder mandar sua perguntinha. A Tainara comentou o seguinte aqui. Eu ouvi falar da Bela em 2022 com vídeos de TikToks fazendo cover. O que você aprendeu sobre as redes sociais e carreira musical para chegar onde você está hoje? Caramba, Gostei. lapada, lapada. De vez em quando eles vêm com lapada, Menino, sim. então, eu amo estudar sobre redes sociais. Eu sou jornalista também, e eu sempre Aham. trabalhei na área das redes sociais. Mas quando chegou na minha vez de colocar em prática, aquela coisa, né? Casa de esqueci até o Casa de espeto de pau. ferreiro, espeta de pau. Isso. Isso. Então, assim, quando chegou na minha vez, foi do jeito mais espontâneo possível, porque eu queria muito falar isso que eu sentia. É aquela coisa do dormir e acordei com o vídeo viralizando, sabe? E aí o Sei. que eu entendi foi, eu acho que se eu for autêntica e manter minha constância aqui dentro, é o que vai me fazer ter um diferencial, que até então eu não via as pessoas fazendo esse tipo de vídeo. E aí quando começou a viralizar, eu falei, vou aproveitar isso para lançar meu EP, e o meu EP vai ter que ter essa mesma comunicação que eu tenho com as pessoas. E a partir daí eu acho Sim. que eu comecei a estudar isso e eu não parei mais, porque assim, por mais que a gente tenha que ser artista, que a gente possa ser artista, a gente tem que ser artista. Então, assim, é parar, aí a gente vai analisar como é que a gente funciona, vai aparecer ali, porque é artista independente, né? Aquela camisa que tem assim, apoio, nós mesmos. Então, assim, é muito da coisa fazendo acontecer. E aí eu acho que eu aprendi bastante com as redes sobre, não sobre viralizar, porque eu acho que realmente é uma coisa que acontece bem, às vezes bem do nada, mas Sim, é fora do nosso controle. bem fora do nosso controle, mas aí eu acho que se você acreditar no que você faz, se você sabe que você faz uma coisa legal, sabe? Então, que continue. Acho que constância é a chave, não tem como. Isso aí não tem jeito. Eu acho que é o caminho, né? E principalmente acho que é legal você comentar sobre a relação, tanto do seu primeiro EP e também da forma como você viralizou, de que o mais importante pra você ali era se comunicar com a audiência, né? Criar um Uhum. contato, abrir ali uma poesia cantada pra situar, às vezes você falando no próprio EP, né? Avisando que essa música tinha que estar no meio como relacionamento e tal. E me chama a atenção porque isso demonstra para você de que você tem um cuidado e um olhar para quem vai receber do outro lado, né? E Uhum. querendo ou não, para a própria viralização do TikTok é um pouco disso, né? A pessoa tá entrando em contato ali e você tá criando uma conversa, né? Um diálogo. E você, nesse álbum agora, você cantou muito sobre amor e desejo também. Porque eu acho que, né, tudo, o Uhum. próprio título, né? Tudo que sinto faz Verdade. barulho. Então é sentir e barulhar depois. Uhum. E eu queria saber de você como você enxerga esse lugar de ser uma artista preta, nordestina, montando seu primeiro projeto, podendo falar sobre felicidade, podendo falar sobre amor, reflexões que às vezes são muito caras para pessoas como nós, para pessoas pretas, sabe? E você ainda trouxe esse lugar de como sua família te apoiou e te permitiu sentir.
Como é que você enxerga esse lugar de ser uma artista preta, podendo desbravar essas felicidades e amores que às vezes são caros para outros? Ai, que pergunta gostosa de responder. É exatamente sobre tudo isso que eu pauto minha carreira, assim, sobre o que eu pauto o álbum, sabe? Essa liberdade de poder cantar o que eu sinto. Eu acho que a partir do momento que eu tenho esse poder de falar, de ser vulnerável, que eu acho que é de onde vem minha força, mas cantar sobre as coisas que não nos foram permitidas há tanto tempo, que é sentir desejo, que é amar, que é falar eu errei ali, mas olha como eu tô grande agora, que é falar eu tô fraquejando aqui, mas olha o que eu fiz agora. De só sentir, né? Porque nos é exigida essa imagem de força, de poderosíssima, de que isso que vai acontecer, e eu sou isso Uhum, tudo também, mas eu também sinto, e é daí que vem minha força, sabe? E botam a gente em vários estereótipos, assim, ou a gente tem que ser daquele jeito do não vou desistir nunca, ou eu tinha que fazer forró, então já tentaram me colocar em tantas caixinhas, que eu acho que fazer esse álbum desse jeito, falando que realmente tudo que eu sinto faz barulho, eu vou fazer do meu jeito, é o mais importante para mim dessa obra. Ela tinha que acontecer desse jeito, sabe? Porque eu venho tentando sair dessas caixinhas que me colocam há muito tempo. Então, é de eu cantar em eventos aqui quando eu era pequena e escutar, tá fazendo o que aqui? Vai para lá, vai uhum. para a cidade que aqui não é teu lugar, tu não vai fazer sucesso. Aí cantava em outro lugar. Olha, eu acho que se tu não cantar forró, não vai dar bom, não. Então, assim, são muitas caixinhas, né, as quais tentam colocar a gente enquanto artista preto, enquanto artista independente, porque acham que a gente está ali jogado, esperando alguma oportunidade, mas totalmente o contrário, né? A gente vai construindo até poder ter esse espaço de fala dentro da nossa música, que é o meu espaço de fala, é esse que eu estou construindo. E aí, poder dar esse título a esse álbum, assim, para mim foi sensacional, cantar sobre isso. Eu escrevi o álbum inteiro pensando nas minhas tias, na minha mãe, sério mesmo, porque eu pensava, enquanto eu tô aqui escrevendo essas coisas que eu quero falar, esses debochezinhos, essas brincadeiras, falando que eu gosto de falar, eu penso muito nas vezes que elas não puderam nem fazer barulho, e nem falar, nem expressar o que elas sentem. Então, para mim é muito importante trazer o que eu sinto, assim. Você comentando disso me fez lembrar muito de uma conversa que eu tive com a Amy e foi a Bruna Black aqui também na temporada, em que elas falaram sobre esse lugar da comunidade, né? Uhum. E principalmente a Bruna Black, em específico, porque ela é mãe, e ela, no álbum dela, fala sobre esse lugar da aldeia que cria para criar uma criança, né? E você falando justamente da sua mãe e das suas tias me leva um pouco para esse lugar, de como a importância de ter essa comunidade de apoio atravessa a arte das pessoas no sentido de permitir com que elas façam aquilo acontecer. Quando eu estava conversando também com a Lued aqui, ela comentou sobre esse lugar da família como porto seguro do que ela tá. Que é a linha tênue para ela do que ela tá expondo quanto artista, né? A Uhum. diva, que tá ali na frente, a Lued, e a família, ao mesmo tempo que é inspiração, também é a âncora que segura ela naquela realidade menos artística, né? Menos Uhum. performática de palco. E eu queria saber de você, a partir da família, você também, além de encontrar esse lugar de apoio, ela também é o mesmo lugar que te ancora para que você entenda a bela artista e a bela pessoa fora dos holofotes? Uhum. Não, com certeza, assim, desde sempre, sabe? Era desde sempre a minha mãe ali comigo, indo para os lugares, até quanto deu de como equipe, assim, eu falava aqui é minha equipe. E aí eu falava essa palavra, mas eu falo no sentido de que se eu voltar para casa, muito cansada, duvidando de mim, fazendo alguma coisa, vai ser a janta quentinha da minha mãe que vai me lembrar que eu não tô só no mundo, sabe? Sim. E ter isso, assim, para mim é essencial. Eu sei o quanto isso me torna poderosa porque eu tenho acesso a esse afeto e a esse amor, sabe? Eles me ancoram Uhum. para lembrar porque eu tô aqui. Quando eu tô sem saber o que escrever, quando eu preciso lembrar quem eu sou para lançar alguma coisa, é perto dela que eu quero estar. Se eu tô desconectada assim, achando que por que que eu tô fazendo isso? Se eu me questiono algum tipo de porquê, quando eu paro para conversar com a minha mãe, eu lembro todos eles, eu lembro todos os motivos, sabe? Porque eu entendo de onde eu venho, né? Uma coisa que eu acho legal, essa reflexão de como a família ajuda a gente a recarregar as energias. Eu tenho muito Uhum. isso, né? Hoje em dia eu moro em São Paulo, mas eu sou do Rio. Então eu uso das minhas idas pro Rio de Janeiro para dar uma Recarregar. recarregada, para meio que entender esse processo de por que que eu estou fazendo algumas coisas, sabe? De Uhum. por que que eu escolhi viver certos desafios. Acho que a família, quando é apoio, ela ajuda muito a gente a trilhar esse caminho dos nossos próprios sonhos, digamos assim. Nossa, com E certeza.
Você já deve ter recebido mensagem ou carinho de fãs, ou alguém chegou até você agradecendo por uma música, ou dizendo que se identificou. E Uhum. aí eu penso muito nesse lugar de que, como você falou, da vulnerabilidade que você tentou trazer num lado mais introspectivo do R&B, né? Do álbum. Como você se sente recebendo esse carinho de alguém, de algo que você escreveu às vezes no particular, entre quatro paredes, e de repente uma pessoa que você não conhece se identificou com aquilo. Como é que é esse sentimento pra você? Olha, eu não sei, eu acho que eu nunca vou conseguir colocar em palavras a sensação que é lançar uma música, assim, passou da meia-noite e você saber que a música está disponível em todas as plataformas, dá vontade de me cobrir com 5 casacos, 5 lençóis, entrar numa caverna, eu me sinto mais nua do que nunca, assim, eu posso me expor do jeito que você quiser na sua frente, dançar, mas quando eu lanço uma música, é assim, me bote num buraco, é melhor, sabe, assim, porque Deixa eu me esconder deixa aqui, eu me gente, pelo esconder, amor de Deus. mais tarde eu venho falar, então assim, é muito, é de uma vulnerabilidade que você. E aí, quando você percebe que as pessoas. Quando eu recebo mensagens assim, muito sobre Difícil Lembrar, sobre Poema Sujo, eu recebi um monte que eu fiquei chocada. Que até então é você acreditando no seu trabalho, né? E aí, quando as outras pessoas Sim. acreditam também, e vem mandar mensagem do tipo, ó, por conta da sua música, eu já recebi muito, assim, com Difícil Lembrar que foi meu primeiro hit, eu terminei um relacionamento porque eu não sabia que eu estava vivendo um Olha. relacionamento abusivo. Ou então, ó, eu comecei a ter coragem de falar as coisas que eu não falei, eu saí de uma relação que eu estava estancada há sei quantos anos, e você não sabe o Nossa, que legal impacto isso. disso até você chegar nos lugares, assim. Eu lembro que, recentemente, eu acho que uns 3 meses atrás, eu fui para o Rio de Janeiro, eu tinha saído de uma apresentação, eu cheguei no samba, e a menina tava lá falando comigo, tipo, ela toda estatelada pro meu lado, assim, eu tô olhando pra ela, tipo, o que que tá acontecendo? Ela só se virou de costas pra mim, abaixou a parte do pescoço da blusa dela, estava lá o verso que eu tinha escrito, ela sem palavras, e eu sem Mentira! palavras também, porque, tipo, até então, eu não tinha encontrado ninguém que tinha feito a tatuagem desse verso, mas tem muitas pessoas, é assim, todo dia eu recebo gente fazendo esse verso, difícil lembrar, que é Imagina Me Ter e Não Saber Manter. E aí, Uhum. recebo um monte de tempo essa tatuagem, mas ver a pessoa vindo até mim com essa tatuagem, me mostrar no pescoço e falar, tipo assim, eu precisava tatuar, porque mudou a minha vida. Eu falo, caramba, um negócio que eu estava fazendo para tentar mudar minha vida também mudou a sua vida. Então, assim, Sei, sei. é uma troca que eu nunca vou saber explicar. É uma troca de vulnerabilidade mesmo. É você me dando, sabe, você tá me dando um pouquinho de você, você tá me contando sua história, você tá sensível a isso pra mim, e eu também tô pra você, porque eu acabei de te contar o que eu levei pra terapia e eu trouxe pra você também, tá? E música aí. Então, essa conexão é inexplicável. Sim, eu imagino que deva ser uma delícia e uma surpresa. Imagina, você não tá esperando e de repente aparece alguém ali com uma tatuagem do que Nossa, você isso é muito escreveu louco. lá no seu quarto, tipo. É muito louco isso. Deve ser uma sensação muito doida. E aproveitando que a gente tá falando de composição e de música, e você já citou o nome dela aqui enquanto a gente tava conversando, no projeto tem a música Doce, Dengosa, Polida, né? Você Isso. escolheu Alcione para ser sample. E já que a gente tá falando sobre composição e criações, eu queria saber qual o porquê dessa faixa, de onde veio essa ideia, e assim, como a gente já tinha comentado previamente, Uhum. o que que a Alcione te ensinou para você poder trazer nessa composição? Ai, gente, eu escuto Alcione com minha mãe, assim, desde pequena, e eu acho que ver a minha mãe cantando, batendo no peito, assim, eu sou ponta de faca, sou doce de, sabe? Todo o poder que a Alcione trazia, que eu via que era o momento da minha mãe também estar cantando, trazendo aquele poder ali, eu olhava e falava, caramba, eu sou filha dela. E aí, ao mesmo tempo, eu escuto as músicas de Alcione e eu falo, não tem como ninguém compor melhor do que brasileiro. É a sensação Uhum. que eu tenho quando eu escuto ela, quando eu escuto Djavan, mas Alcione me pegou porque todo churrasco de família, todas as vezes que eu tinha meus momentos com minha mãe, era ela que eu estava ouvindo, sabe? E Sim. aí, a partir de então, ouvindo o que ela escrevia, eu falava, caramba, eu quero ser assim. Eu não quero me diminuir para caber nos lugares, eu não quero falar baixo, eu quero dizer se eu sou doce, dengosa, polida, porque até então a gente só pode ser forte, durona, a gente só pode aguentar barra, e Alcione não, ela vinha, ó, eu sou doce, dengosa, mas aí se você pisar no meu calo, bebê, aí o negócio vai ficar forte. Aí o negócio vai Aí ficar diferente. uhum. E assim, eu falava, é esse tipo de poder que eu quero, sabe? Eu quero usar da minha vulnerabilidade como poder, porque às vezes esperam também que a gente só chegue falando das nossas dores, das nossas lutas, dos nossos cansaços, de como a gente foi forte de aguentar aquilo, mas não, eu quero cantar também sobre amor, eu posso ser leve, eu posso cantar que eu sou doce, dengosa e polida, porque sou,
sabe? E cantar sobre os meus amores. E foi isso que eu vi a Alcione fazendo. Eu falava, caramba, que liberdade. Eu olhava pra ela e eu só pensava, liberdade. É ela que eu tenho que trazer. Uma coisa interessante que eu vou trazer pra você é um desafio, mas vamos lá, né? Bora lá. Eu achei muito legal porque o projeto ele tem 9 músicas. Qual 10. música é a... 10, isso, 10 Uhum, 10 músicas. músicas. Quais são as suas músicas preferidas? Se você tivesse que escolher 3 do projeto, assim, Eu não que... acredito que você fez essa pergunta. Para a gravação. Para Para a a gravação gravação. agora. Para a gravação. Socorro. Então, eu acho que, meu Deus, eu acho que Doce tem Goza Polida, porque tem um sample de Alcione, né? Assim, tem o meu coração. Sim, sim, sim. Acho que Sem Réplica, e as pessoas só Uhum. vão escutar quando, né? Agora que é a primeira faixa do álbum, e eu acho que ela abre do Sim. jeito que eu queria abrir mesmo, assim, com os dois pés na porta. Isso que eu ia falar. Ela é muita cara do álbum, eu acho que eu precisava dela. E Poema Sujo, porque foi dessa que eu acho que originei o álbum, na verdade. Ela foi uma das primeiras composições do álbum. Foi, E foi a primeira que você escreveu? foi a primeira composição do álbum, porque eu tava no bloqueio criativo. E Poema Sujo veio depois de eu assistir um vídeo de Ferreira Goulart recitando Poema Olha. Sujo, que estudantes de uma universidade pediram para ele gravar, e gravaram assim, sem cortes. Então, assim, ele bebia água, ele tossia, ele espirrava, e o vídeo tava lá rolando. E este Poema Uhum. Sujo em si dele já tem uma duração de tipo 1 hora. Ele escreveu quando ele estava em exílio, né? E aí ele falou que ele Sim. achava que ia ser o último poema da vida dele. Ele escreveu sem ligar porque que ele estava escrevendo, ele só escreveu o que ele estava sentindo. E são tantas coisas lindas que saem no meio, que eu falava assim, caramba, meu Deus, é por isso que eu escrevo. E eu não estou eu estou parando de escrever, sabe? Eu estou nesse bloqueio criativo, mas a minha composição fluía justamente quando eu parava e só escrevia. E aí isso me lembrou porque eu faço música, porque eu gosto de cantar. Tipo, foi esse vídeo de Ferreira Goulart. Eu falei, eu tenho que falar dele, eu tenho que ter ele nessa faixa, sabe? E aí eu acho que por isso que ela é uma das especiais, assim, pra mim, do álbum. Me lembrou porque eu faço música, né? Sim, e é uma história legal, uma história boa para pensar que às vezes é isso, é assistindo um vídeo, um poema que vem uma ideia diferenciada. E uma das músicas que eu gostei muito no projeto é a Tenta Sorte. Ai, Ela, eu eu acho que amo. que é uma faixa que é filhinha do Tim Maia. Ela é. Ela, né? Eu falei assim, gente, tenta sorte. Filhinha do Tim Maia aqui, ó. Filhinha do Tim Maia aqui. E aí o que eu ia perguntar pra você era justamente isso. Como, de maneira prática, esses grandes artistas, né? A gente vê no projeto essas referências, tanto de Alcione, como a gente falou, Tim Maia agora trazendo, até mesmo Lauryn Hill. Como é que, de maneira prática, você transforma essa referência artística, de repente, numa letra? Como é que é isso? Você, às vezes tá ouvindo uma música do Tim Maia e fala assim, ai, nossa, daria pra ser um verso desse jeito. Aí, a partir desse verso, você constrói uma outra música. Como é que funciona? Eu acho que as inspirações vêm assim mais para instrumental. Quando eu penso Uhum. em falar assim, ó, chego para Ito, né, que é quem produz minhas músicas desde o começo, e chego para ele e falo assim, ó, eu queria uma música desse jeito aqui. Aí manda uma de Intimar, eu falo, eu quero essa vibe. A gente começa a ver uma bateria, a gente começa a ver um negócio ali, inclusive com o Teta Sorte foi assim, a gente usou de referência Tim Maia e Michael Jackson. E aí, Olha, boa. sim, e aí as baterias são super Michael, assim, dessa música. E eu amo ouvir eles desde São. pequena. E aí você começa a fazer aquilo, aí me vem na referência de letra, eu acho que eu vou longe, vai de livro que eu leio, vai de poema, vai de um post que eu vi, então assim, eu vou juntando tantas coisas quando eu paro pra pensar, já teve música que eu escrevi em avião, em Uber, então assim, E quando uma ideia vem na sua cabeça, você pega o telefone e bota ele no bloco de notas, ou você ainda prefere o rolê de sentar e focar em escrever uma coisa toda? nossa, meu processo criativo ele é bem parecido com como eu levo a vida para fazer as coisas acontecerem. Assim, eu tô num lugar, eu tiro o celular, qualquer pedaço de papel, eu preciso escrever, porque senão eu esqueço. E assim, eu saio escrevendo em qualquer lugar. E me vem de qualquer momento. Já tive inspiração assistindo um show ao vivo, peguei o celular e escrevi. Já tive inspiração num voo. Escrevi, tipo, uma música inteira, basicamente, num voo, assim. Quando desci, eu falei, pronto, eu vou só falar comigo que a Pronto, gente vai gravar. tá pronto. Porque Só, tá só pronta. avisar que tá pronta a letra. Certo, tá pronto. E é muito louco, já acordei de madrugada para escrever. Mentira, pra escrever Juro, para escrever. música. Feito uma catacumba, assim, me levantei e falei, meu Deus, essa letra veio para mim em sonho. E aí, assim, fui super escrever. Então, é muito desses impulsos, assim, que eu acho que é do jeito que eu mais gosto, inclusive, né? Que vem a inspiração. Sim. Porque às vezes acaba sendo mais autêntico essa coisa meio crua de tá ali, ai, veio essa ideia.
deixa eu botar aqui pra fazer. Hum, E existe muito, enfim, quando você se torna um artista maior e tem um outro investimento, tem esse lugar do fazer o camp, né? O bootcamp de sim. compositores. Acho que é muito legal, acho que é muito válido. Tem Uhum, produções muito boas que acabam saindo desses retiros, assim. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando, e por isso que eu sempre faço essa pergunta aqui, de como vem a ideia da composição, porque às vezes é no cotidiano, sabe? Às vezes não sim. é. Não dá pra você se retirar de um lugar para criar sobre. Acho que já passaram alguns artistas aqui que falaram sobre isso, que vieram inclusive de outras cidades para São Paulo e falaram que, cara, era o meu deslocar na cidade que Uhum, me dava uma ideia de insight de alguma coisa, sabe? com De eu sair, de certeza. pegar um carro ali e de repente tô passando, vindo um negócio numa praça que eu falo, Nossa, nossa! aham, exatamente. Exatamente, assim. Não tem como ficar, a gente chegar e falar, tipo, ah, eu vou produzir. De tal hora a tal hora eu vou produzir. Acontece, acontece, mas eu acho que em sua pureza mesmo, assim, em sua naturalidade, as coisas que eu faço são porque eu estou vivendo, sabe? Eu lembro Uhum. porque eu escrevo porque estou vivendo, porque estou sentindo. E aí, se eu chego no estúdio sem um sentimento que me fez pensar naquela letra, eu acho que já tá, tipo, ai, tá, agora tá morno, sabe? E eu vou chegar no estúdio e vou fazer a música, tudo mais, mas eu gosto de chegar com ela feita, porque eu acho que ela Uhum. é feita das coisas que eu vivi, do que eu pensei ali naquele momento, do que eu lembrei. E aí eu vejo até o estúdio como essa casa essa cozinha, eu vou cozinhar, tá? Então, assim, eu chego Sim, lá sim. para fazer, eu já chego com os ingredientes, sabe? Eu já chego com as Sim. coisas que eu senti. E lá eu só cozinho. A gente tá falando muito da sua carreira nesse momento que você tá vivendo, que tem sido um ano muito proveitoso pra você de conseguir produzir, de agora tá chegando na reta final do ano tendo seu álbum lançado. E você foi embaixadora do Spotify Amplifica, né, esse Isso. ano. E eu queria saber de você como esse empurrão, ele muda o jogo para artistas independentes no Brasil. O que que você sente que esses projetos, não só do Spotify, acho que podem existir outros também que dão esse levante pro artista. O que que muda o que que muda no jogo para você? Nossa, muda muita coisa, porque enquanto artista independente, às vezes a gente acha que não vai chegar nesses lugares, né? A gente já chega com um não. E aí, ir procurando esse sim, nesse caminho, e quando a gente encontra, tipo, principalmente do Spotify, que é o lugar que eu abro para procurar referências, Uhum. eu acho que tem um carinho maior, especial ainda mais, porque foi o que a gente tava falando, eu tava falando com o pessoal lá do Amplifica, enquanto a gente tava gravando, eu falava assim, isso de fato é uma coisa que não estava nem nos meus sonhos. Tem muita coisa que eu realizei que eu nunca nem cheguei a sonhar, porque eu nem sabia que podia sonhar com isso, Sim. sabe? Então, assim, é, ver que eu posso estar dentro do Spotify para mim é muito me lembrar daquele caminho ali em que eu não sabia nem que eu podia lançar uma música. E aí lancei. Aí Uhum. você lança, faz uma coisa, eu não sabia nem que eu podia fazer show e fiz. Então, são esses caminhos, assim, que quando a gente chega, a gente fala, pô, eu acho que eu tô no caminho certo. E é muito importante ter esse tipo de projeto para apoiar artistas, assim, porque às vezes a gente tem tudo o que é preciso e a gente só precisava daquele espaço mesmo. Tanto que quando você chega, as pessoas falam, tipo, caramba, como é que eu nunca te escutei, sabe? Como é que eu não sabia da tua arte? Que, inclusive, em uma das faixas do álbum, Efeito Mandela, eu falo exatamente sobre isso. Que é essa Uhum. coisa de, tipo, essa sensação de que você, da pessoa chegar lá, você sabe que seu trabalho é bom, você só não teve a oportunidade, você sabe que merecia estar na cena, e a pessoa fala, como é que eu nunca te escutei? Parece que eu já escutei, parece que eu já ouvi essa música em algum lugar. Eu falo, porque já era pra eu estar aqui faz tempo, né? Era um lugar, era um lugar que me pertencia. A música que eu tô fazendo é música preta. Então, assim, é esse eterno efeito Mandela, né? Sim, com certeza. A sensação de que você. De que tem um lugar de validação, talvez um pouco nisso, de quando vem principalmente uma empresa, um lugar grande, sabe? Uma Uhum, marca grande que você usa como referência para poder estar ali endossando seu trabalho. E eu acho que isso amplia o horizonte. com certeza. A sensação de que, com certeza, de lugar de que não sabia que era possível até acontecer, e a partir desse momento que aconteceu, eu consigo ampliar para ver coisas novas no meu futuro, sabe? Isso. Sonhar com coisas novas. E isso toca num lugar muito muito sensível, eu acho, que para pessoas pretas, quando a gente para pensar nesse lugar da criatividade preta e futuro, Ah, é. né? De legado, do que fica, né? Para as Uhum. pessoas. E aí eu penso em você quanto artista, né? Quando você pensa nesse legado, o que que você quer que fique
da Bela Maria para quem vier depois? Eu sei que é o primeiro projeto ainda, mas eu acho que ainda tem ali aquele sentimento de quero fazer isso para que próximas outras pessoas possam se ampliar, se ver, se reconhecer. A gente estava falando ainda agora também sobre essa questão do The Voice. De repente as pessoas falam, nossa, nunca achei que eu fosse ouvir o nome da minha cidade em rede nacional. Então, quando você pensa em legado, o que você quer que fique pra galera que vem do Recife, que vem do Nordeste, que vai encontrar esse R&B brasileiro com um sotaque diferente? Uhum. Eu quero que fique principalmente assim, para quem vem do Nordeste, para os artistas pretos, que eles saibam que eles podem ser quem são, fazendo o que eles quiserem fazer. Então, assim, eles vão fazer pop, mas vão fazer com tudo de bagagem que eles carregam por ser de onde são, por ser como são. Eu acho que a gente não precisa se encaixar nas casinhas do que é comercial para a gente poder fazer música, que a gente fala, vou fazer música e é desse jeito. Não existe isso, assim, sabe? Eu acho que é a Sim. autenticidade que vai fazer a gente chegar lá e são os seus propósitos, né? Enquanto pessoa primeiro, que é o que faz você ser artista, inclusive. E eu quero deixar esse legado de que é possível você fazer sendo você, com esse sotaque, aparecendo como você se parece, e principalmente abrindo as portas para você, sabe? Metendo a cara ali, acreditando no que você faz, porque você vai ser o primeiro acreditando no que você faz, não tem como. E sustenta essa coisa de acreditar, porque você pode, sabe? Eu sei que são muitas pressões, de todos os lados, assim, parece que quanto os anos vão passando, a pressão vai aumentando mais ainda, principalmente com as redes sociais, Uhum. mas é possível sonhar ainda, é possível querer, principalmente, e é possível fazer porque sente, sabe? Não precisa fazer Sim. somente para vender, fazer somente para... Dá para fazer porque sente também. Olha, enquanto ela falava, eu estou aqui com um sorriso de orelha a orelha, olhando pra tela, falando assim, gente, é isso, é isso. Eu acho que é importante essa fala, acho que é forte e espero que reverbere em muitas pessoas essa sensação de poder viver, se permitir viver o extraordinário, sabe? De se arriscar pra fazer acontecer e de acreditar em si. A sua trajetória é clara isso, de como às vezes a gente precisa dar esse passo, dessa coragem de tá, eu vou ali com meu violãozinho e falar sim que eu canto em festas de casamento, gente. Você aí é o Jason do outro lado. Quando foi a última vez que você pegou seu violãozinho e foi no lugar de se desafiar, sabe? Pois é, bote seu violão nas costas e vá lá. Olha, agora a gente já tá aqui na nossa reta final e eu já quero trazer o desafio que eu sempre trago para os artistas aqui que gravam este podcast, que é saber o que você assistiu, ou ouviu, ou leu, que nos últimos dias que mexeu com a sua criatividade, que você gostou, que te aguçou, mas tem um porém, não vale ser uma coisa sua, não pode ser um projeto seu e tem que falar uma coisa só. E se serve de sugestão, já teve artista aqui falando de filme, falando de anime, falando de outros álbuns, falando de aromaterapia. Teve tudo isso. Então, o que você viu nas últimas semanas que mexeu com a sua criatividade, Bela? Caramba, eu acho que ter ido para um show de BK que teve aqui na cidade, aqui em Recife. E Uhum. aí, ter escutado ele ao vivo, toda vez que eu vejo ele cantando ao vivo com os backings, com os back vocals, né? Que é uma coisa que eu tenho muita vontade de fazer nos meus shows. E aí, quando eu vi a galera naquela comoção e se divertindo, e o jeito como ele traz os assuntos, assim, pesadíssimos que precisam ser ditos, e ao mesmo tempo ele canta ali Deus do Furdunço, que é tipo, ó, não vai embora agora, fazer o que em casa, sabe? Eu falei, é Uhum. exatamente isso que eu quero fazer, é exatamente transitar entre essa leveza e o que precisa ser dito, sabe? E aí eu acho que Sim. me inspirou bastante, eu tava vivendo super o momento ali. E ele, enquanto artista, também é uma pessoa que me cativa muito, assim. Eu acho que isso me deu uma vontade mais ainda incrível de, inclusive, montar o show do álbum e começar a fazer as coisas, sabe? E viver. Viver é sempre, não tem como, né? Sim. A experiência inspira demais. Ai, muito bom. É bom quando a gente olha, a gente vê um show e acaba assim, se inspirando pra fazer outra coisa. Esse rolê, por exemplo, da aromaterapia, que eu falei aqui de dica, foi uma dica recente que teve de uma artista que falou que, se eu não me engano, foi a Lued que falou que ela foi num show, ela foi numa exposição, num show, alguma coisa assim. E ela falou que ela sentiu um aroma. E ela falou assim, gente, por que não, quando fizer show em um lugar fechado, talvez trabalhar com cheiros para as pessoas sentirem Hum.
ali durante a música, eu falei assim, nossa, Chique, legal. tá chique. Ela é chique, Eu né? acho, então, é isso que eu sinto. Eu sinto que a criatividade, ela consegue borbulhar de lugares muito diferentes, que a gente consegue olhar um outro artista, olhar uma outra produção e falar assim, olha, bacana, Hum, dá bacana. pra fazer um negócio aí, Dá exatamente. pra fazer um negócio aqui. Olha, eu queria que aproveitar aqui o momento, que você aproveitasse o momento para convidar a audiência a da Play a poder escutar esse álbum maravilhoso que, quando esse episódio sair, já vai estar no mundo. Aqui a gente tá Uhum. só no aquecimento, conversando um pouquinho dele antes. Gente, escutem tudo que eu sinto faz barulho. É meu primeiro álbum de estreia. Eu acho que eu já falo muito de mim sobre ele, nele, assim, né? Vocês vão ouvir de tudo nesse álbum. Ele tem música para todos os seus momentos, para você chorar no banheiro, para você dançar na frente Sim. do espelho, para você se empoderar, para você encaminhar como indireta, assim, o que não vai faltar são músicas para os seus momentos nesse álbum. Eu tô falando muito de mim nele, eu acho que você tem diversos espelhos ali para ouvir, se identificar também, e é isso. Tô muito Olha, animada. concordo, assina embaixo de tudo que ela disse, gente. O álbum é uma delícia. Tem vários momentos ali pra você. Ai, lembrar do arroba. Ai, querer sair com as amigas. Tem tudo que vocês podem imaginar. Olha, Bela, muito obrigado por essa conversa maravilhosa. Foi uma delícia, um prazer poder te conhecer. Espero um dia poder te assistir ao vivo, que Ai, eu com fiquei com muita certeza. vontade disso. Você tem uma energia incrível, então acho que é sucesso garantido. É só o início de uma trajetória. Inclusive, vocês estão ouvindo aqui, em primeira mão, é só o começo de uma trajetória incrível que a Bela vai ter com toda certeza. Ai, Muito muito obrigado por obrigada. participar. Muito obrigada, meu bem. Amei o papo, amei as perguntas. Eu amo quando tem perguntas assim, que você fica se coçando para responder, tão boas. Você é essa pessoa. Amei a energia, amei o papo. Muito obrigada. Obrigado, meu bem. Audiência, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Sigam nas redes sociais também para que vocês possam receber as notificações dos próximos episódios que vão sair, das temporadas também que vão sair aqui na Rádio Lunar. É isso. Um beijo. Tchau, tchau. E você escutou mais um episódio produzido pela Rádio Lunar.